E aí, falando sobre o Thiago Nunes, ele chegou no Corinthians e mandou embora 2 caras que você trabalhou, um cara que você citou aqui e outro cara que eu sei que você acha um monstro, porque o Vini Fernandes, que a gente trabalha junto na ESPN, me contou que você adorava esse cara, que é o Ralf e o Jadson. Então, como é que pode? O Thiago Nunes chega e manda embora 2 caras que são ídolos de qualquer jeito embora. E o Ralf até esse ano foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano com mais de 40 anos. Tá no Vila Nova. Ele chegar e mandar o Ralf e o Jadson embora foi um erro enorme, né? O Ralf seria titular do Corinthians hoje. Então, mas é o que eu falo pra vocês. Que tipo de futebol você quer jogar? Falaram pra ele que é pra jogar um futebol propositivo, de bola e tal. O Ralf é monstro, velho. Monstro. Mas ele não era esse cara. Então tem algum sentido. Acho que a maneira que fez, terrível, mano. É um dos caras que mais entregou no Corinthians. Esse cara é absurdo. É um dos caras que mais entregou. Pra mim, a questão é a maneira. E a questão é, no primeiro momento que não deu certo, eles já voltaram pra segurança de novo. E aí o elenco já tava totalmente estruturado. Porque você vai fazer um jogo mais reativo. E assim, eu até entendo, cara. O Ralf é um jogador, mano, que foi um dos maiores achados da história, assim, cara. Porque com esse contrata ele já com 26 para 27. Aliás, o cara que... verdade seja dita, Mano André Sanches também. Sim, Mauro Van Basten. Então. Mas na gestão Mas assim, se você for Andrés, ver, times de alto nível hoje não tem mais volante igual o Ralf. Não tem. O cara que só marca, né? Quer que só marca, entendeu? O futebol mudou. O Jorginho no Flamengo, o cara joga. É isso, o futebol mudou, entendeu? Então, mas eu acho que quando você muda, quando você rompe com uma parada assim muito forte, você tem que fazer as coisas, talvez até de uma maneira um pouco mais sutil, não assim de uma vez tal, tá ligado? Enfim. E eu também não sei, questão de dados, o que eles tinham de informação, quanto o cara tá rendendo, não tá, entendeu? Essas informações também são, às vezes, o cara tá demonstrando um declínio, entendeu? E às vezes, que é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro erra muito. Às vezes o cara é seu ídolo, o Thomas Müller é ídolo do Bayern, mas os caras tá vendo que tchau, clube de futebol não é ONG, mano. O Real Barcelona mandou todo mundo embora. Isso, o futebol de clube. Mano, você tem que fazer quando o cara respeita o clube, você tem que fazer uma baita de uma homenagem, colocar. Fazer tudo pro cara enquanto o cara tá vivo ainda, que é uma coisa que eu falo. Mas futebol não é ONG, mano. Não é porque o cara é legal que ele vai ficando, velho. O Real Madrid fez isso com o Casimiro, fez isso com o Kroos agora. Tá fazendo com o Modric. O Modric vai pro Milan. O Real com o Modric tá há 4 anos renovando um ano. Um ano de contrato. No final a gente vê quais são seus índices, como que você tá entregando, você tem potência, não tem ainda. Entendeu? Então... E a homenagem que o pessoal da Renovação e Transparência fez muito no Corinthians era dar contrato milionário e extenso para ídolos do clube. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema. Virou uma grande família. A gente não tá nessa, mas eu queria falar rapidinho com você sobre isso, porque você tá acompanhando na TNT os jogos também. E esse Mundial de Clubes aí? Não vai falar desse negócio. Deixa pra lá, né? Cara, esse Mundial é muito legal porque foi um surto coletivo. Surto é se os porcos ganhar essa bagaça. Porque assim... Aí eu vou surtar. Antes do campeonato, tipo, os brasileiros iam ser atropelados por todo mundo, não tem como. Aí acaba a fase de grupos, não dá pros europeus, nós tá no mesmo nível. Aí o Flamengo... perde pro Bayern, puta, que nós é uma merda. Aí o Fluminense ganha da Inter. Nós somos bons de novo. No fim das contas, é o meio disso, não é nem 8 nem 80. Na minha cabeça é muito claro, o nosso nível aumentou. O europeu que jogava meia bomba e ganhava tranquilo, se ele jogar meia bomba agora, ele vai tomar um calorzinho. Entendeu? Ele vai tomar um calorzinho. A nossa elite... Pro intermediário deles, dá jogo. É dentro. O jogo do Flamengo contra o Chelsea foi sacanagem. Os caras foi dentro. Agora, eles, com a corda esticada, com a elite deles, não dá, mano. Mas o Flamengo contra o Bayern de Munique? Eu acho que fez o que tinha que fazer. Pra mim não passou vergonha. Você achou equilibrado? Não, equilibrado não. O Bayern teve o controle do jogo o jogo inteiro. O flamenguista acha, né? Não. Paulo César acha. Mas eu também, eu não acho que foi mas eu não acho que foi um atropelo, por exemplo. Não acho que foi atropelado. Também não acho. Acho que o Flamengo teve momentos do jogo, jogou. Tentou jogar, não saiu da sua característica, tá ligado? Jogou bem, fez 2 gols no Bayern. Ganhou mais um troféu daquele de igual para igual, né? Aquela medalhinha de honra. Eu acho que os brasileiros voltam dessa competição independente do resultado maiores. Cara. Mas falando de rivalidade mesmo, que a rivalidade do Corinthians é só contra eles. É a única rivalidade que existe, somos nós contra eles.
Na sexta-feira, você como um analista de futebol, o Chelsea vai fazer o serviço ou não? Cara, eu acho que vai dar jogo, mano. O que pega pra audiência é que o Palmeiras tá desmantelado atrás, né? Sem o Gomes, sem o Murilo, o Piquerez que jogou pra caramba no jogo contra o Botafogo. Mas o Chelsea hoje não é uma equipe de primeira prateleira, é uma equipe com muito potencial, que tem muito jogador jovem, muito bom. Então acho que dá jogo, cara. Acho que dá jogo. O Chelsea tá abaixo do de 2022? Que eles perderam a final? Tá abaixo. É que é um outro processo. Esse Chelsea, ele resetou. Nenhum jogador que jogou aquela final tá hoje. Ele resetou e começou a investir muito em moleque. Mas ao meio de campo, os caras, Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer, mano. Assim. O Enzo Fernandes e o Palmer vão jogar. O Caicedo não. O Caicedo não. É uma boa notícia pro Palmeiras. Tem o Enzo, né? A esperança é esse Enzo, é argentino, sim, né? Meter um gol, dar aquela sapatada na gaveta e deixar feliz. O Chelsea pra mim é favorito. O Chelsea é mesmo sem o Caicedo? Pra mim o Chelsea é favorito. Mas favorito é um jogo só, né, mano? A questão de um jogo só é... Um jogo que fez o Fluminense contra a Inter, por exemplo, pô... Ou então, se der ruim, se por acaso o Chelsea não fizer o serviço, menino Malcolm, você que é amigo do Renatinho, entendeu? Eu acho muito pouco provável que um brasileiro ganhe o Mundial. Acho que é loucura pensar que vai ganhar. Então... E se vier um Al Hilal no caminho do Palmeiras, aí o menino Malcolm resolve, né? Não só ele, cara. Quem tá assistindo nós, pega e dá uma olhada no elenco do Al Hilal. É só pica, filho. É um time europeu que tá na Arábia lá ganhando dinheiro. O jogo que os caras fizeram contra o Real Madrid, o jogo que eles fizeram contra o City, não é moleza, não. Apesar que o lado de lá tá osso. Tem o Cancelo, que é torcedor do Corinthians também, né? Ele que dá o passe pro Malcolm, né? Cancelo e Malcolm, vocês que estão aí no Mundial assistindo o Alambrado Alvinegro, seguinte, se não der certo o Chelsea, que o Al Hilal faça o serviço, certo, Cascão? Certo. E a queda, hoje em dia, o que mais tem aqui no Brasil são técnicos estrangeiros. De fato, os treinadores brasileiros estão ultrapassados, não se faz mais treinador brasileiro, ou eles estão tendo poucas oportunidades em times grandes? Cara, a minha visão é que a gente vive ainda bem longa uma entre-safra, assim, uma mudança de geração muito complicada. Porque, assim, a gente sempre teve grandes treinadores, mas que eram caras mais lúdicos, caras mais da gestão e tal. E eu acho que, taticamente, a gente ficou para trás mesmo do mundo, assim. Você pode ver que, por exemplo... Esses grandes treinadores, eles não têm um material didático para um jovem estudar. Como é que era o sistema de treinamento deles, como que eles armavam. Não tem. Era tudo muito empírico. Tudo muito... muito raiz, que vocês gostam de falar, que eu odeio. Sabe? E isso... Veio uma outra geração, que é uma geração que não tem o feeling desses caras, né? A rodagem desses caras de campo, os malacos, que estuda muito, mas não tem isso. Então falta gestão. Então a gente viu muito treinador que tinha uma capacidade boa de dar certo, de estar em grandes clubes, que não tinha o time da gestão, que o jogador era quem esse maluco, tá ligado? Não tinha o punch. E aí nisso o mercado globalizou, o nosso poder de investimento aumentou muito e a gente consegue trazer os caras em euro. E aí o nosso futebol aumentou, subiu, o sarrafo é muito maior. Hoje um treinador brasileiro, para ele treinar a Série A, ele tem que ser pica. Porque senão vem um português. E tem português ruim também, tem argentino ruim também. Mas tem esse pica aí? O Renato Gaúcho falou ontem que ele entende muito de tática. Então... O Dorival também é pica. O Dorival é bom. O Renato é um cara que sempre vendeu uma outra coisa. Eu acho o discurso dele uma merda. O discurso de, eles estudam e eu fico na praia. Só que na prática, ele mostra que o time dele tem conteúdo. O jogo que o Fluminense fez estrategicamente foi de treinador pica. Entendeu? E eu sou um dos caras que mais xinga o Renato Gaúcho, você tá ligado? Porque eu acho esse discurso um serviço, de eles estudam e eu fico na praia. Tipo, é puta de um recado que... Pra vagabundagem, entendeu? E ele não é só isso, essa é a questão. Ele vende um personagem que ele não é, porque ele mostrou ontem, o time dele mostrou ontem. Mas tem bons treinadores, cara. Será que isso não é proposital do Renato? Eu não sei, irmão, mas eu acho burro, porque ele não é só isso. Ele pode ser o cara da resenha ele e o personagem... o marketing pessoal exatamente, dele. Porque o futebol não comporta mais esse tipo de papo.